Esse é o único vídeo que você precisa assistir para finalmente focar no que realmente importa. Seja no seu trabalho, nos seus estudos ou nos seus treinos, a sua mente precisa estar afiada. Mas vamos falar a real. Manter o foco virou uma batalha. Em um segundo você está em meio a um projeto importante e no outro, você já passou 5 minutos checando o Instagram. 15 minutos depois, perdido no YouTube, e 1 hora depois você olha para o relógio e pensa: onde foi parar meu tempo? Se isso soa familiar, você não está sozinho. E o mais importante, você não é o problema. O seu cérebro só está rodando um software antigo. Só que dá para hackear esse sistema. Existe uma ferramenta validada cientificamente que transforma sua capacidade de foco de forma significativa e duradoura após uma única sessão de prática. Existe uma diferença brutal entre pessoas comuns e gênios. Não é QI, não é talento nato. É algo muito mais simples e ao mesmo tempo revolucionário. É o que chamo de foco imparável. Pessoas comuns têm o foco fragmentado. Saltam de tarefas em tarefas como um macaco pulando de galho em galho, diferente de pessoas com alta performance, que têm o seu cérebro treinado. Mas tem uma boa notícia. O foco é uma habilidade neuroplástica e, como qualquer habilidade, ela melhora com a prática. Hoje você vai aprender o passo a passo de como ativar o seu modo de foco para fazer muito mais em pouco tempo. Mas antes de te mostrar como treinar isso, preciso te contar uma verdade inconveniente que talvez você não saiba. Seu cérebro não evoluiu para o mundo moderno. Ele evoluiu para a savana africana de 300 mil anos atrás, onde informações novas eram raras e preciosas. Um barulho estranho poderia ser comida ou morte. Com isso, seu cérebro desenvolveu um radar hipersensível para as novidades. Hoje, esse mesmo radar é bombardeado 24/7, com notificações, feeds infinitos e estímulos por todos os lados. Então, fica mais difícil de você se manter concentrado. Mas aqui está a maior problemática. As redes sociais e os algoritmos foram literalmente programados para gerar descargas rápidas de dopamina no seu cérebro. É como se você estivesse tomando pequenas doses de uma droga durante o dia inteiro sem você ao menos perceber. Cada like, cada notificação, cada scroll que é dado dispara pequenas explosões químicas no seu cérebro. E como qualquer vício, você precisa de doses cada vez maiores para sentir o mesmo prazer. Os resultados são diversos. Seu cérebro perde capacidade de se satisfazer com tarefas que exigem mais atenção, como, por exemplo, ler um livro, resolver um problema complexo ou ter uma conversa sem olhar para o celular. Vamos fazer um pequeno exercício rápido. Você já olhou quantas vezes o celular enquanto esse vídeo passa? É impressionante como é difícil se desligar dos estímulos diários, não é mesmo? Preciso te explicar algo em relação a isso que vai mudar sua perspectiva. Seus olhos preveem onde sua atenção vai antes mesmo de você decidir. Primeiro os olhos se movem, depois o cérebro processa. Por isso que você, sem querer, olha para o celular mesmo sem ter notificação. Neurociência pura. E agora eu quero te mostrar algo que vai te deixar perplexo. Esses são alguns dos maiores gênios da humanidade: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Galileu, Copérnico. E sabe o que eles têm em comum? Além daqueles cabelos e barbas diferentes? Todos eles viveram na era renascentista. E esse cenário talvez nos deixaria maluco. Pense comigo. Eles não tinham Google, ChatGPT, YouTube, cursos online, bibliotecas digitais. Não tinham acesso a 1% da informação que você tem agora no seu celular. E mesmo assim, esses caras revolucionaram a arte, a ciência, a engenharia, a medicina, criaram obras que até hoje são estudadas e admiradas. E qual o paradoxo brutal por trás disso tudo? Hoje temos acesso a infinitamente mais informação, mas parece que produzimos infinitamente com menos genialidade. Por quê? Qual é a diferença? A resposta vai te chocar. Eles tinham algo que perdemos completamente: o foco imparável. Leonardo da Vinci passava 30 minutos observando uma única folha de árvore, sem celular apitando, sem notificação de Instagram.
sem podcast no ouvido, apenas ele, a folha e sua mente completamente presente. Michelangelo pintou a Capela Sistina deitado de costas por 4 anos. Imagine a concentração necessária para isso. Hoje a gente não consegue assistir um filme de 2 horas sem pausar para checar as mensagens. Isaac Newton teve a ideia da gravidade observando uma maçã cair, porque estava entediado, presente no momento, com a mente livre para fazer conexões. Não somos menos inteligentes que eles. Nosso cérebro tem o mesmo potencial. A diferença é que eles viviam no que eu chamo de ambiente renascentista, um estado de atenção profunda que hoje é quase impossível de alcançar. Eles não tinham escolha. Ou focavam profundamente, ou não aprendiam nada. Não existia scroll infinito para escapar do tédio. Não existia next episode para evitar o silêncio. Eles desenvolveram naturalmente algo que hoje precisamos reaprender: a capacidade de sustentar a atenção profunda por períodos longos. Enquanto nós vivemos fragmentados, eles viviam integrados. Enquanto nós consumimos informação, eles criavam conhecimento. Enquanto nós reagimos a estímulos, eles dirigiam sua atenção. Mas existe uma forma de recuperar essa capacidade perdida. Tem a ver com como nosso cérebro realmente funciona. Você precisa saber do erro mais comum e mais sabotador que as pessoas seguem. Todo mundo acha que o foco é uma linha reta, sentar e ficar concentrado por horas infinitas. Mas isso não é verdade. O fenômeno mais importante por trás do foco é a atenção, que oscila feito ondas que vêm e vão. Nosso cérebro consegue estar focado devido à substância química chamada noradrenalina, liberada de forma pulsátil, ou seja, impulsos pelo tronco cerebral, uma parte muito antiga do nosso cérebro. Por causa disso que sua atenção naturalmente oscila, não por ser uma falha, mas sim por ser pura biologia. Então a culpa não é sua se você não consegue manter a atenção e focar por tempo ilimitado. A neurociência descobriu que quando você sustenta sua atenção em um único ponto por mais tempo, seu cérebro cria o que os cientistas chamam de potencial de longa duração. É literalmente assim que seu cérebro aprende e memoriza coisas complexas. É como se você estivesse fortalecendo as pontes entre seus neurônios, tornando-as mais resistentes e duradouras. Pense nisso como uma corrida mental. Assim como correr fortalece seu coração, treinar o foco fortalece sua capacidade de aprender, memorizar e resolver problemas complexos. E é por essa razão que precisamos fazer com que nossa biologia trabalhe a nosso favor e não contra nós. E isso não é uma coisa nova. William James já dizia: a grande coisa em toda a educação é fazer com que nosso sistema nervoso seja o nosso maior aliado e não nosso inimigo. Os estudos da neurociência têm descobertas vastas, mas essa é revolucionária. Muitas vezes o problema não é a falta de foco, mas sim o excesso de foco nas coisas erradas, que causa os chamados lapsos atencionais. Quando você perde informações ao seu redor por estar hiperfocado, mas ao mesmo tempo limitado em algo irrelevante demais. Por exemplo, pessoas com TDAH apresentam com mais facilidade esses lapsos, mas todos nós passamos por isso. E a solução está no treino da visão panorâmica, uma habilidade que dilata o seu olhar conscientemente, melhorando seu foco quase que de imediato. Mas tem algo ainda mais sério acontecendo. Um ciclo que a maioria das pessoas não percebe até ser tarde demais. Existe um ciclo vicioso que está destruindo mentes brilhantes todos os dias. E você provavelmente está preso nele sem perceber. Quando você fica disperso constantemente, seu cérebro não consegue criar aquele potencial de longa duração que eu acabei de explicar. É como se você estivesse tentando construir uma casa, mas toda vez que coloca um tijolo, alguém vem e derruba tudo. E aí começa uma espiral descendente perigosa. Primeiro, distração constante. Você não consegue terminar nada direito.
Depois, ansiedade crescente, porque você sabe que deveria estar produzindo mais. Por fim, uma sensação profunda de vazio e frustração, como se você estivesse vivendo no piloto automático. Pessoas mais focadas tendem a ser significativamente mais felizes, não porque têm vidas perfeitas, mas porque conseguem estar realmente presentes nos bons momentos. Já quem vive disperso está sempre pulando de pensamento em pensamento, igual macacos de galho em galho, e acabam perdendo até os momentos que deveriam ser prazerosos. É como se seu cérebro estivesse fazendo exercício todos os dias, mas ao invés de ficar mais forte, ele fica mais fraco. Por quê? Porque ao invés de treinar resistência mental, foco profundo, ele só faz sprints de dopamina, aquelas descargas rápidas que as redes sociais foram programadas para te dar. O resultado? Você perde a capacidade de sentir prazer e satisfação nas coisas simples e importantes da vida. O trabalho vira um fardo, os estudos viram tortura e os relacionamentos ficam superficiais. E tem mais, esse ciclo não afeta apenas sua produtividade ou felicidade. Estudos mostram que essa dispersão constante pode acelerar processos relacionados ao envelhecimento cerebral, inclusive doenças como Alzheimer. Isso porque essas doenças afetam exatamente a comunicação entre neurônios, as sinapses. Estímulos breves demais e muita distração aceleram esse processo de deterioração. Mas tem uma forma cientificamente comprovada de reverter isso completamente e, com toda certeza, você pode começar hoje mesmo. Existe algo na psicologia e na neurociência que chamamos de efeito Bannister. A ideia de que você precisa acreditar que algo é possível antes que ela se torne possível. Roger Bannister foi a primeira pessoa que quebrou a barreira da milha de 4 minutos, quando médicos diziam ser impossível. Um mês depois, outro corredor quebrou o recorde dele. O que mudou? A física das pernas? A anatomia dos pulmões? Não, mudou o que era possível na mente. E você pode se perguntar, mas o que isso tem a ver com foco? Tem tudo a ver. Quando você acredita que é possível focar, seu cérebro começa a agir de forma diferente. O que isso essencialmente diz é que existe uma ligação muito forte entre a nossa psicologia e a nossa fisiologia. Se conseguirmos pré-programar nosso cérebro com os padrões que vamos executar, vamos receber dopamina pelo reconhecimento desses padrões e isso pode nos ajudar a entrar no estado de fluxo contínuo de foco, que é exatamente isso que o método a seguir faz. Ele reprograma seu circuito atencional. Mas isso parece impossível? Olha, estudos publicados mostraram que uma prática silenciosa de aproximadamente 15 minutos pode reprogramar seu cérebro para melhorar o seu foco. E é simples. Preste atenção. O que você vai aprender não é meditação no sentido espiritual da palavra. É neurociência aplicada. É treino cerebral puro. A ideia de que meditação é esvaziar a mente é um dos maiores mitos da história. Na verdade, você está treinando seu cérebro para sustentar a atenção, exatamente como um atleta treina músculos específicos. Passo 0. Manhã de baixa dopamina. Antes mesmo de começar o protocolo, você precisa preparar seu cérebro desde o despertar. Mantenha o celular longe do quarto antes do mundo começar a te influenciar. Hidrate-se ao acordar e dedique os primeiros momentos a atividades de baixo estímulo, silêncio, leitura e reflexão. Isso evita os picos de dopamina matinais que sabotam seu foco pelo resto do dia. Passo 1. Treino interoceptivo. Sente-se de olhos fechados. Direcione sua atenção à respiração e às sensações que vêm de dentro de você. Isso te ajudará a voltar o foco para dentro de si e perceber os sinais internos do seu próprio corpo. Assim, você desenvolve a chamada consciência interoceptiva, que fortalecerá sua capacidade de foco no longo prazo. É como se você estivesse calibrando seu radar interno de atenção. Passo 2. Eliminação total durante toda a sessão de trabalho.
Depois de 5 minutos iniciais, aplique a eliminação total. Deixe o celular longe, as notificações off e o ambiente limpo. Por quê? Porque somos biologicamente projetados para focar em uma coisa de cada vez. Não é força de vontade. Como já disse, é biologia pura. Seu cérebro não consegue processar múltiplos estímulos complexos simultaneamente sem perder eficiência. Passo 3. Foco sustentado. Blocos de trabalho intenso. Se esforce para ficar somente na tarefa que está fazendo, sem exceções. Quando sua mente começar a vagar, e vai vagar é normal, gentilmente a traga de volta para a tarefa. Cada vez que você faz isso, está literalmente fortalecendo as conexões neurais responsáveis pelo controle atencional. E mais uma vez, é como fazer uma repetição na academia, mas para o cérebro. Passo 4. Pausas estratégicas, 10 a 20 minutos. Depois de alguns blocos de foco, faça pausas de 10 a 20 minutos antes de iniciar qualquer trabalho mental intenso. Durante essa pausa, seu cérebro continuará processando e consolidando o treino atencional de forma subconsciente. É como se o seu cérebro continuasse praticando, mesmo quando você não está conscientemente fazendo nada, repetindo os padrões neurais que você acabou de criar e fortalecendo essas novas conexões. Os efeitos disso são mensuráveis, e você observa isso com a melhora da sua memória de trabalho, a redução drástica de lapsos atencionais, redução de possíveis déficits cognitivos, aumento da capacidade de aprender informações complexas e melhora no bem-estar geral e redução de ansiedade. Para você potencializar ainda mais os resultados, pratique esse protocolo em dias alternados. A neurociência mostra que 2 sessões mais curtas em dias diferentes são muito mais eficazes do que uma sessão longa em um único dia, porque o cérebro precisa de tempo para consolidar essas novas conexões neurais. Dessa forma, você pode reeducar seu cérebro a focar melhor. E o mais impressionante, funciona na primeira vez e os efeitos são duradouros. Por fim, foco não é talento, é treino. Seu cérebro tem 86 bilhões de neurônios, cada um capaz de fazer milhares de conexões por segundo, prontos para serem treinados. Mas ele não vai fazer isso sozinho. Ele precisa de direção. O método está na sua mão, a ciência está do seu lado e a escolha é sua. Você está disposto a usar minutos para transformar seu foco para sempre, como um gênio faria?